Olá, este é o canal Unicamente e você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda aqui. Eu sou o Rodrigo Freitas e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre como controlar as emoções, os pensamentos. Aliás, deixa eu te dar uma dica muito preciosa. No vídeo anterior eu falei sobre a técnica DCD do Dr. Augusto Cury e eu queria te dar uma dica de leitura. O livro Gestão das Emoções, do Dr. Cury. Nele, o doutor apresenta a técnica DCD e não apenas ela, mas outras tantas técnicas que podem te ajudar, te auxiliar a controlar suas emoções, seus pensamentos. Tá bem? Fica a dica para você e, aliás, deixa eu te deixar mais uma dica. A leitura é fundamental para o autoconhecimento, ela é fundamental para o desenvolvimento da gestão das emoções, da inteligência emocional. Então, ler é muito importante. Então, sempre busque estar lendo, busque informações, busque crescer, mais do que ler também, praticar aquilo que lê. Tem até alguns livros aqui que agora a gente decidiu colocar no nosso cenário, que você vai observar que vai mudar conforme o tempo, viu? Aguarde aí que novidades vão chegar, tá bem? Bom, falando sobre controle das emoções, falando sobre técnicas, eu queria te apresentar hoje uma história bem interessante. Você já ouviu falar nos SEALs, os Fuzileiros Navais Norte-Americanos? Eles são a tropa de elite dos Estados Unidos quando se diz respeito a batalhas, a guerras e as ações que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Uma história muito interessante sobre eles. Os SEALs são recrutados em diversos lugares nos Estados Unidos, em universidades, em locais onde o esporte é praticado de uma maneira muito profissional. Eles são recrutados de uma maneira que sejam os melhores em cada área que fazem, tá bem? O que acontece com essas pessoas, essa tropa de elite, essa nata, né, dos militares norte-americanos? Eles são treinados para realizar as mais duras missões e essas missões exigem deles muita disciplina, muito foco, muita atenção e também muita força física. E o que é interessante, alguns anos atrás foi percebido que esses homens, essas mulheres, os SEALs, eles poderiam ser, e de fato eram, os melhores em cada área, mas invariavelmente eles não eram aprovados nos rígidos testes dos SEALs. O governo norte-americano ficou extremamente preocupado com isso e contratou um psicólogo para avaliar o que acontecia, porque o nível de aprovação era tão baixo, porque a reprovação era tão alta. O que acontecia com essas pessoas que de fato eram os melhores no que faziam? Bem, o que esse psicólogo descobriu? Ele tratou e ensinou em 4 técnicas poderosas para você e para mim, assim como os SEALs, conseguimos controlar os nossos nervos. Potera era o nome desse psicólogo. É muito interessante as técnicas que ele desenvolveu e elas podem ser aplicadas, como eu disse, para você, para mim e para os SEALs. A primeira técnica é foco no agora. O que isso quer dizer? Focar no agora. É bem simples. Você precisa olhar para a tarefa imediata que você tem que executar. Você precisa olhar para aquilo com objetividade, fazer o que está primeiro. Não adianta ficar pensando nas outras coisas, em outras tarefas, em outras preocupações. Nós precisamos foco no agora, foco total no presente, na tarefa que nós estamos desenvolvendo. Por mais que isso pareça simples, nós temos vivido um grande problema na sociedade nos dias de hoje. Problema com foco, problema de ser objetivo, executar tarefas, começar e terminar alguma coisa. Então, foco no agora é a primeira técnica desenvolvida por esse psicólogo. A segunda técnica ensinada por ele é a técnica que faz com que você use a sua mentalidade, use a sua imaginação. É simples. Imagine como se sentirá bem. Preste bastante atenção nisso. Todos nós, ao longo da vida, executamos tarefas e concluímos com êxito, concluímos com extrema capacidade. Nós temos isso na nossa vida. Então, essa questão de você imaginar como se sentirá bem, exige de você, exige de mim, que nós façamos uma lista com os nossos 20 ou 30 sucessos. O que começamos e conseguimos terminar. Quando fizermos essa lista, o que precisamos fazer a partir dela? Lembrar-nos dos momentos, mentalizar aqueles momentos em que nós começamos e terminamos algo e quanto nós nos sentimos bem. É bem simples, é bem objetivo. Imagine só, você lá quando criança
aprendeu a dar os nós no seu sapato, a fazer aquele laço. Como era difícil fazer aquilo, na verdade? Mas lembra da sensação da primeira vez que você conseguiu fazer isso? Não foi boa? Então, coisas como essa, dar os nós no sapato, fazer ali o laço, ou você conseguir fazer uma tarefa da escola e a professora te dar uma estrelinha ali, dizer que você foi muito bem, continue sempre assim. Todas essas sensações de motivação, você vai listar e depois você vai procurar mentalizar, lembrar-se de cada uma delas e vai trazer para aquela tarefa na qual você está focado, para que aquela tarefa ela seja feita em busca do mesmo êxito, da mesma sensação emocional com a qual você já se familiarizou. Deu para entender? Então, foco no agora, imagine como se sentirá bem. O que você pode fazer também é pegar a tarefa que você tem dificuldade para fazer e parcelá-la, dividi-la em subtarefas, né? E aí você vai terminando cada uma delas com esse sentimento de, poxa, eu estou terminando, eu vou acabar, estou acabando. Quando eu entregar esse resultado aqui, vai dar tudo certo. Isso para pequenas tarefas e também para grandes tarefas. Eu tenho um caso que eu atendo no meu consultório de uma pessoa que tinha muita dificuldade em parar emprego. Ela sempre lutou com isso, porque todas as vezes que surgia uma dificuldade no trabalho, logo ela desanimava das tarefas, logo ela achava que não tinha capacidade. E com muito treino, usando as técnicas que eu apresento aqui no consultório, essa pessoa hoje tem conseguido ficar empregada, já tem conseguido até pensar em montar um negócio próprio. Isso é muito legal. A mentalidade mudando, a pessoa progredindo. E é isso que você está fazendo aqui no canal Unicamente. Desenvolvendo a inteligência emocional, a gestão das suas emoções, a capacidade de ser autor da sua própria história para viver aquilo de melhor que você com certeza tem nessa vida. A vida é difícil? Sim, é verdade. Mas tem muitos mais momentos bons do que ruins. A terceira técnica desenvolvida por Potterat é bem interessante. Ele começa dizendo assim: quando tudo mais falhar, respire fundo, né? Você respira, você pensa, você se acalma, você vai controlando as suas reações primitivas de pânico. Deixa eu te dizer, é muito interessante que no nosso cérebro nós temos um par de amígdalas, não essas amígdalas que a gente tem na garganta, né? Aquelas que inflamam, que dão problema, mas são duas coisinhas como amêndoas, né? Dois pares de unhas, né? Bem pequenininhas, e elas comandam as nossas reações de pânico, de ansiedade. Então, quando nós estamos vivendo um momento difícil, o que costuma acontecer? Essas amígdalas se excitam, elas ficam agitadas e elas vão trazendo uma reação cada vez mais de pânico, de ansiedade. A respiração, o oxigênio que entra no nosso sangue e chega até o nosso cérebro é capaz de acalmar essas amígdalas, é capaz de acalmar essas reações de pânico. Potterat desenvolveu uma técnica de respiração chamada 6-2-6. Em que ela consiste? Você puxa o ar contando mentalmente até 6. Segura o ar contando mentalmente até 2. E depois solta o ar contando mentalmente até 6. 6-2-6. Puxa 6 segundos, segura por 2, solta por 6. Todo esse processo, quando feito de maneira adequada, foca a nossa mente, foca o nosso cérebro na nossa respiração, tirando o foco do nosso problema e fazendo com que as amígdalas se acalmem. Faz com que a pressão sanguínea diminua e com que você tenha uma capacidade de raciocínio ainda melhor para tomar suas próprias decisões. Espero que você possa respirar quando tudo mais falhar, quando tudo mais ficar difícil, respire. E a última parte, a última técnica desenvolvida por esse psicólogo, ela é bem simples, mas também desafiadora. Anime-se. O que isso quer dizer? Ao invés de ficar pensando que as coisas não vão dar certo, que você não consegue, comece a dizer: eu consigo, eu posso, é fácil. Por mais simples que isso pareça, é difícil para você acreditar de verdade no seu potencial. Por isso você precisa desenvolver essa técnica de se autoanimar, de se autoprojetar. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, porque isso vai ser fundamental para o desenvolvimento de novas crenças. Aliás, as crenças são um assunto do qual nós vamos falar algumas vezes aqui no nosso canal Unicamente. O próximo vídeo, muito provavelmente, nós vamos falar sobre crenças limitantes. Então,
Eu espero que você possa ter aprendido essas técnicas dos fuzileiros navais americanos, os SEALs, e nas guerras da sua vida, que você possa vencê-las, que você possa conquistar os seus objetivos, tá bem? Deixa eu te pedir mais uma coisa, como sempre, aqui no canal Unicamente, você não é apenas orientado, ensinado a desenvolver a gestão das suas emoções, a inteligência emocional, você é muito mais do que convidado a fazer algo por alguém, pela vida de alguém. Por isso, se esse vídeo te ajuda, curta, compartilhe esse vídeo com alguém. E mais uma vez eu peço, não custa nada, e se você fizer isso, você também acaba cooperando conosco aqui do canal. Se inscreva, tá bem? Muito obrigado por ter vindo até aqui, muito obrigado pela tua atenção e até mais.